Lá, só que mais para frente. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Zego, sou cirurgião bariátrico aqui de São Paulo. E hoje aqui estamos especialmente num momento muito delicado para o país e para o mundo nessa pandemia do coronavírus, o Covid-19. E hoje estamos com excelentes especialistas do Brasil todo, usando a temática o estigma da obesidade e cuidados em tempo de pandemia. Cada um no seu local, no seu distanciamento, nas suas casas. Estamos aqui com o nosso vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Fábio Viegas, direto do Rio de Janeiro. Os psicólogos e psicólogas Márcia Calil, também do Rio de Janeiro, Michele Pereira, de Brasília, e com o psiquiatra Hélio Tonelli, direto de Curitiba. Eu queria agradecer a presença de todos. Hoje a gente tem uma temática muito interessante. A gente tem um excelente bate-papo aí pela frente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente hoje trouxe a temática do estigma da obesidade, que é um assunto que aflige muitas das pessoas, esteve na mídia recentemente, muito conversado sobre isso, e é algo que carrega a cirurgia da obesidade, carrega o obeso e carrega essa doença, né? Quer dizer, essa doença carrega esse estigma, que eu acho que é muito interessante a gente debater com excelentes profissionais da área. Eu vou conversar com uma pergunta para o Dr. Fábio Viegas. Fábio, a gordofobia é um neologismo criado para indicar o preconceito de pessoas que julgam excesso de peso, obesidade, e nisso acaba trazendo um desprezo. O que a sociedade, a nossa sociedade de cirurgia bariátrica e metabólica, como que ela se posiciona? O que você acha que pode ser feito como sociedade para que a gente trabalhe esse tema? O Fábio está presente, pessoal? Acho que caiu a conexão dele. Tá, ele deve estar saindo. Hélio, tem uma pergunta. Oi, Fábio, tudo bem? Oi, voltei. Tá, agradecer mais uma vez sua presença. O Fábio Viegas tinha essa tecnologia acaba trazendo esses detalhes, esses comprometimentos. Fábio, agradeço sua presença aqui no nosso Bari Live à distância e já te apresentei como vice-presidente, você está diretamente aí do Rio. E, Fábio, já aproveitando, você já sabe, a nossa temática é a estigma da obesidade, e a gente comentou um pouco, quando você estava offline, sobre o preconceito que o obeso acaba sofrendo, o estigma que ele tem, e aquela palavra, o neologismo da gordofobia. Qual que é o posicionamento? Como que a sociedade se posiciona, se coloca? Como que a sociedade, de modo geral, cirurgiões, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, todos que trabalham na área, como que a gente pode trabalhar junto à população para diminuir esse preconceito? O que você acha? Bom, boa noite a todos, boa noite, Márcia, boa noite, Michele, boa noite, Hélio, boa noite a todos aqui que estão nos ouvindo, agradeço a presença aqui de todos nessa noite. A primeira questão é que nós devemos entender a obesidade como uma doença. E a partir do momento que nós entendemos que o obeso sofre de uma patologia, nós passaremos a entender que o termo gordo é pejorativo. Nós devemos entender o obeso não do ponto de vista apenas comportamental. Nós devemos entender o obeso como portador de uma síndrome que é plurimetabólica, que tem causa genética, que tem causa multifatorial e que, portanto, ele não é obeso simplesmente porque ele quer ser obeso. Ele é obeso porque assim, né, lhe desenvolveu a doença, a patologia. Então, a partir do momento que você entende a obesidade como patologia, você tem que entender do ponto de vista médico. Você já tira esse estigma de que ele é culpado, né? Isso é muito comum, os pacientes chegarem no nosso consultório e se sentirem culpados, né? Culpado por estar acima do peso. E, na verdade, nós devemos entender a obesidade como doença. Então, a partir do momento que você entenda a obesidade como doença e a sociedade brasileira entende a patologia, a obesidade como uma doença, você tem que tratar o paciente como um todo. Você tem que tratar o paciente não só do ponto de vista físico, mas você tem que tratar do ponto de vista também
psicológico, emocional, comportamental, do todo, como é a patologia, né? Tendo uma visão holística sobre o todo do paciente. Então, no meu entendimento, no entendimento da sociedade, é que nós devemos ter uma visão do paciente como paciente, e é para isso que a gente existe. Perfeito. Eu queria lembrar as pessoas que estão nos assistindo que esse projeto Body Live da Sociedade é interativo, né? Por mais que a gente está à distância, todos vão conversar, mas todos que estão participando, nos assistindo, podem mandar perguntas pelo Facebook da Sociedade, pelo Instagram, que eu vou estar recebendo aqui no telefone e passando para os especialistas nessa temática muito importante, nesse momento que eu acho interessante da gente debater. Hélio, vou fazer uma pergunta para você. A gente está vendo os periódicos científicos e tem alguns publicados, inclusive na Nature Medicine, que é assinado por várias instituições, inclusive pela nossa sociedade, e nesse periódico mostrou que a obesidade e os problemas e os preconceitos que estão associados a ela acaba trazendo muita dificuldade para essa pessoa, inclusive para o mundo profissional. Algumas dificuldades para o seu meio profissional, ingresso aos trabalhos, etc., trazendo um grande problema para a saúde mental. Você, como psiquiatra, como que você pode ajudar esses pacientes que sofrem desses detalhes? Sim, sim. De fato, o estigma é um dos grandes problemas, um dos grandes obstáculos que todo obeso tem de enfrentar diariamente. Alguns pacientes se queixam mais dos efeitos do estigma, da estigmatização nas suas vidas, e outros menos, mas eu acredito que o estigma é algo muito importante na vida da imensa maioria dos nossos pacientes. O estigma dirigido à obesidade, existe um autor que diz que a obesidade é o último preconceito que a gente pode ter com segurança ainda nas nossas sociedades modernas. A gente pode chamar uma pessoa de, conhece meu amigo gordinho, que isso não é pejorativo ainda. Parece que com toda essa campanha em torno da gordofobia, isso vai mudar. Existem alguns trabalhos que mostram que o preconceito dirigido a pessoas obesas começa desde a infância. Tem um trabalho que mostra fotos para crianças muito pequenininhas, fotos de outras crianças que têm, por exemplo, problemas de saúde, são crianças com deficiências físicas e crianças obesas. E se pergunta para crianças quais dessas fotos de pessoas representam fotos de pessoas com quem elas não gostariam de ser amigas. Adivinha quem ganha em termos de preconceito? São as fotos de pessoas obesas. Então, nós temos uma tendência a julgar o obeso de forma muito, muito intensa, muito maciça. Eu tenho uma opinião de que obesidade é um fenômeno extremamente complexo, como o Fábio falou. A obesidade tem um componente comportamental muito forte, mas não é o único comportamento, o único componente. Como é um fenômeno muito complexo, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender, de integrar todas as informações. E tudo aquilo que é muito complexo faz com que a nossa mente adote uma postura moralista. Então, a gente não só julga, como a gente condena imediatamente as pessoas que sofrem de obesidade como se elas fossem obesas por um capricho, como se elas tivessem decidido, vou comer tudo que eu quero, eu não vou me importar com o meu peso. Isso não é verdade. Todos os comportamentos que nós observamos em pessoas obesas são determinados por alterações físicas, por alterações tóxicas decorrentes da obesidade no cérebro e, por conseguinte, na mente dessas pessoas. E é isso que a gente precisa começar a divulgar, esse tipo de informação. É muito importante que seja divulgado, porque eu acredito fortemente que isso pode ajudar a diminuir o preconceito dirigido a essas pessoas. Perfeito. Muito bom. Michele, tem um questionamento aqui, na verdade, uma pergunta composta para você, muito interessante, que é o que todo mundo vê, a gente vê todo dia os memes no WhatsApp e redes sociais sobre o timeline da reclusão social, desse momento da quarentena, né? Magro, médio e assim ganhando peso. Como que, na sua opinião, como psicólogo, e eu já vi alguns lives dando dicas de como a gente se controlar, o psicológico nesse momento, e vamos dizer, como que o psicólogo pode ajudar, uma vez que a gente estava conversando antes de entrar no live, que os psicólogos têm por rotina, e tem muitas consultas online, então eu acho que a gente ainda pode conseguir a ajuda de vocês nesse momento. E associando a isso, como que a família
pode ajudar com esse preconceito junto com as crianças e adolescentes? Então, você vê, tanto falando desse aumento de peso na quarentena e como poder controlar, e como que a família pode ajudar para que evite esse ganho de peso também aos jovens. Eita, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a sociedade e todo, né, o grupo, para a gente estar aqui falando interagindo com as pessoas, trazendo algo tão importante e tão forte. A gente está falando, e aí o doutor Hélio falou algo muito importante, a gente está falando de uma complexidade, e eu gosto dessa palavra porque tem a ver com tecido junto, então a gente está falando de como que a gente cuida da gente, cuida da nossa saúde, e dentre eles o cuidado físico, né, com o ganho de peso, e inclusive como é que a gente faz isso passando para as crianças, então isso realmente é algo muito forte. E falando dessa complexidade, a gente percebe, e aí eu aproveito o contexto que a gente está, da cirurgia bariátrica, quanto que a gente se torna multiplicadores dessa compreensão e da aceitação da obesidade como doença. Então, é algo já importante ser trabalhado em casa, esse preconceito, e aí a gente vê que isso é tão comum como outras doenças que afetam, né, condição física, né, paralisias, outras questões falando de membros, enfim, a obesidade é uma doença que não tem como esconder, né, como diabetes, que não é tão fácil de ver, ou outras doenças crônicas, né? Então, é muito importante, primeiramente, ser abordado isso como doença e não essa questão, ainda trabalhando com aquele paradigma, né? Que saúde e beleza na criança e no bebê ainda é ligada ao corpo. Então, essa aceitação e esse trabalho conjunto é importante. E, claro, eu acho que a gente volta para casa, muitas mães, mulheres aí foram para o mercado de trabalho, muita coisa aconteceu, e vem um trabalho talvez de ensinar, e talvez isso acho que desespera aí algumas mães, que é assim, eu vou ensinar, então não dá mais para terceirizar a escola, para terceirizar a avó ou a secretária, então, e até para quem, né, não tem talvez tanta terceirização, mas está fora, e os irmãos, então esse trabalho é muito construído junto, e isso é muito importante com as crianças, né? Falando de paladar, falando de apresentar os alimentos, falando de desenvolver a comunhão no momento da refeição. Então, acho que tem muita aprendizagem aí para muita gente, e para outros talvez retomar alguns hábitos. Vocês estão ouvindo o problema no áudio? Não, estamos ouvindo bem. Perfeitamente. Uhum. O meu tá algum problema aqui. A gente está te ouvindo bem, Thiago. Perfeitamente, Thiago. Alô? Isso, Alô. estamos te ouvindo, Thiago. Talvez o retorno para ele. É uma das realidades que às vezes a gente vivencia até no atendimento com os nossos pacientes, esse ajuste da tecnologia. Peço desculpas se tiver qualquer problema aí. Eu vou aproveitar uma pergunta a Michele, e eu acho muito pertinente, Michele, essa pergunta a você. Como que, na sua vida profissional, quantos pacientes questionam essa questão do preconceito, essa dificuldade com o tratamento ao corpo, tudo? Por que eu acho muito interessante a você, uma vez que você trabalha no Rio, e o Rio de Janeiro tem uma cultura de culto ao corpo, assim como outras cidades praianas, né? Mas quanto que você vê na sua realidade profissional essa reclamação, vamos dizer assim? Então, a gente já tem um universo feminino. Desculpe, Michele, eu queria fazer essa pergunta para a Márcia Calil. Quando você falou Rio de Janeiro... eu fiquei na dúvida. Então, vou responder então, né? Assim, o corpo gordo, ele é estigmatizado, né? Então, pessoas obesas, elas sentem-se estigmatizadas, marginalizadas, e com frequência
eu vejo que meus pacientes, eles se queixam, né? Eles dizem serem considerados preguiçosos, descontrolados com relação à alimentação, e com isso eles tornam-se muito frágeis, né? Vulneráveis, e têm adoecido com muita frequência em questão desse estigma, né? E além do estigma social, eu percebo que a obesidade é um fator de risco, né? E com muitas doenças, né, ligadas a isso, né? E com a questão da pandemia, fora o isolamento social que o obeso tem, e essa dificuldade que eles têm com relação a casamento, trabalho, namoro, nesse período de pandemia, uma queixa muito grande, eles têm se isolado cada vez mais, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido muito, pelo menos na minha estatística, conversando com pacientes, enfim. Legal. A gente falando bastante desse tema, eu acho muito interessante também, recentemente o Hélio comentou de algumas coisas que essa questão do paradigma social, do posicionamento da mídia, tudo. Interessante que algumas marcas, algumas lojas começaram a fazer propaganda inversa, né? Muito interessante, colocando mulheres de diferentes etnias, padrão de corpo, tudo. Então, acho que devagarzinho a gente pode, junto com a mídia, e a mídia às vezes pode ser positiva de alguma forma, trabalhar para mudar um pouco esse estigma. Aproveitando esse momento atual, queria fazer uma pergunta para o Fábio, que rodou muito aí nas mídias sociais, é um problema muito vigente, que foi usado a gordofobia para desqualificar alguns parlamentares no Brasil, algumas brigas políticas, que a gente cansa de ver essas brigas, né? Foi usado muito para tirar e desmerecer alguns deputados, assim como a Joyce Haussmann, o Rodrigo Maia, a Sâmia Bonfim, que foram alvos, dentre outros, né? Mais uma vez, como que você vê esse preconceito, a pessoa que é portadora da obesidade, né? E como que a gente, como sociedade, pode tentar fazer ações para tentar controlar essas agressões às pessoas? Eu tinha uma paciente que ela morava em Nova Iguaçu e todo dia ela vinha no ônibus e todo dia as pessoas no ônibus apostavam que ela iria parar na roleta. Todo dia as pessoas apostavam. E um dia ela entrou pela porta da frente. E no dia que ela não conseguiu passar na roleta, ela foi ovacionada, enfim, as pessoas, né? Foi aquela brincadeira. E essa paciente, quando a gente atendeu, ela estava há 3 anos dentro de casa. Não sei se Márcia lembra desse caso. Sim. Então, eu acho que, primeiro, a sociedade é muito agressiva. A sociedade é muito cruel. E a sociedade, ela associa a obesidade à falta de vergonha na cara, à falta de caráter, à preguiça, a ostracismo. Ela tem a obesidade, ela tem uma conotação muito negativa. Então, e a sociedade, como mesmo a Michele falou, a obesidade é uma doença que você não consegue esconder, né? Ela está lá, né? Estigmatizada, marcada na pele da pessoa. Então, eu acho que você, pela própria agressão da sociedade, pela crueldade da sociedade, você vai pisar em cima daquilo que é mais aparente, né? Então, eu vejo esse episódio de uma forma muito lamentável, né? Porque você não deveria agredir uma pessoa por ela ser obesa. E, aliás, é importante que a gente acabar com o termo gordo, né? Porque gordo é pejorativo. Vamos começar a tratar com o termo real, que é obeso, né? E o obeso, ele e tem graus de obesidade. Então, eu acho que a discussão deveria ficar no campo das ideias e não no campo do corpo, né? Porque você não vai conseguir diminuir alguém simplesmente porque ele é magro ou porque ele é obeso, né? Você só vai agredir essa pessoa. Então, eu vejo a gordofobia de uma maneira muito negativa. É como se você apontasse antigamente para os lazarentos, né? Aqueles portadores da lepra eram chamados de lazarentos, né? Então, eles eram excluídos socialmente. E é o que acontece com os nossos pacientes, eles são excluídos socialmente, né? Eu tinha uma paciente
que o sonho dela ao emagrecer era ir a um baile funk. Né? Ela queria virar cachorra num baile funk. Esse termo me chama muita atenção, porque eu perguntei por que a senhora quer operar, e ela falou, doutor, eu tenho um sonho, eu quero virar cachorra no baile funk. Na verdade, aquela virar cachorra, para ela, era ter a oportunidade de ir a um baile funk e não ser reconhecida. Né? Eu tinha uma paciente que eu perguntei para ela qual era o sonho da vida dela, e ela falou que ela tinha o sonho de ir no supermercado. Uma vez ela tinha ido ao supermercado e o gondoleiro lá apontou, está lá do lado daquela gorda. Aquilo, para ela, foi de uma agressividade tão grave, tão grande, que ela estava há 10 anos sem entrar dentro de um supermercado. Então, esse é o perfil dos pacientes que nós atendemos. São pacientes agredidos, são pacientes que sofrem todo tipo de crueldade, não só da sociedade, mas inclusive da família. Né? É muito comum a gente ver isso. Né? Doutor, eu não tenho relação de luz acesa, eu não consigo me olhar no espelho, eu só ando de roupa preta, enfim, todas essas questões que estão envolvidas, né, da exclusão social que essa doença acarreta. São problemas muito sérios. A gente está recebendo várias perguntas aqui pelo Facebook, e uma eu achei muito interessante, da Tânia Reif, e eu vou trazer aqui para os 3 profissionais da área da saúde mental, a Márcia, a Michele e o Hélio, cada um comenta um pouco. Por que eu acho tão interessante? Porque eu acho é muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim, doutor, eu estou acima do meu peso, sou gordinho porque eu sou ansioso. Todo mundo fala isso. Aí a pergunta dessa internauta diz assim, ansiedade piora muito com o problema da pandemia. Aí já viu, né? Esse já viu, né? Por que as pessoas, de modo geral, transferem tanto a sua ansiedade para a comida? Eu falo ao meu paciente, tem outras formas de prazer, né? Vamos assistir um bom filme, brincar com seu filho, enfim, não transformar a ansiedade sempre na comida. Mas por que é tão associada a ansiedade com o transtorno alimentar? O que vocês podem nos colocar? Vamos começar pelas meninas, Michele ou Márcia, vamos lá. Eu gostaria até, né, de inverter, o doutor Hélio falar primeiro, né, quando ele fala, né, do sistema de recompensa. Acho que é um momento bem importante a gente trazer essa fala, até para ver o quanto que a gente ajuda, né? A gente está falando do nosso paciente obeso, mas a gente está falando do nosso paciente metabólico também, né? Que talvez vivencie a mesma questão, nosso paciente diabético. Doutor Hélio? Obrigado, Michele, pela lembrança. Então, esse é um ponto muito importante na obesidade. A gente está falando de estigma. O estigma é um dos estressores ao que os pacientes obesos estão sujeitos. Esses estressores, eles acabam fazendo com que os pacientes se sintam mal. Eles aumentam a chance de que as pessoas obesas sofram de depressão. Acontece que a obesidade, ela é uma doença tão séria que ela reconfigura, inclusive, a maneira como as pessoas obesas ficam depressivas. Dificilmente um obeso vai se queixar de sintomas depressivos clássicos, como desesperança, niilismo, falta de iniciativa. A imensa maioria das pessoas com obesidade e que estão deprimidas apresentam alterações do comportamento alimentar. Então, o estigma afeta diretamente a maneira como essas pessoas se alimentam. Por quê? Porque na obesidade existem diversos processos tóxicos que se infiltram e que afetam sistemas cerebrais que processam o prazer, que processam a recompensa. Então, os pacientes obesos, eles têm uma tendência muito grande por conta dessa corrupção desses sistemas, de não conseguirem distinguir, por exemplo, emoções desagradáveis de fome. Então, eles aprendem a regular suas próprias emoções desagradáveis comendo. Por isso que na clínica de obesidade, a ansiedade é quase sinônimo de fome. É diferente de um consultório normal, quando a pessoa se queixa de ansiedade, a gente pergunta, o que você sente? Essa ansiedade normalmente tem um aspecto antecipatório, tem um aspecto de medo, as pessoas ansiosas não dormem, elas estão sempre sobressaltadas.
Em clínica de obesidade, quando o paciente fala, doutor, eu sou muito ansioso, isso é quase sempre sinônimo de, doutor, eu sou muito guloso, eu tenho perda de controle sobre a alimentação. Isso porque a obesidade é uma doença tóxica que afeta o cérebro, afeta o tecido cerebral e afeta áreas cerebrais, não só associadas à regulação do prazer, como a regulação do autocontrole. Então, as pessoas, além de terem mais vontade de comer aquilo que é palatável, aquilo que é doce, aquilo que é agradável, para regular emoções desagradáveis, elas têm dificuldade em interromper esse processo. Eu gostaria de falar um ponto que, né, o doutor Hélio falou muito bem, e é muito bacana a gente trazer isso, que também traz uma questão, desmistifica essa questão, né, de que é uma relação assim, simples, e não é, a gente fala dessa complexidade. E aí talvez vou trazer uma fala sobre o ambiente, sobre a indústria. A gente tem uma indústria organizada, né, com essa oferta de alimentos, a gente tem uma cultura muito ligada ao prazer na alimentação e até seu comemorar ou seu relaxar, né? E tem uma mídia muito forte, né? A propaganda, seja outdoor, seja na própria TV, a gente tem uma indústria muito forte, a indústria alimentícia, além de uma cultura como a nossa, né, que é muito ligada a carboidrato, por exemplo, a doces, e aí que também tem vários impactos fisiológicos, né? Então, a gente aprende a manejar estresse, por exemplo, com alimentação. E, então, acho esse aspecto também muito importante, a gente falar desse poder maior que a gente tem, né, da indústria e da nossa rede. Quando a gente fala assim, que até na nossa família, às vezes, tanto vem o preconceito, como vem essa organização, por exemplo, com relação à alimentação. Então, acho que tentando assim complementar um pouco o que Michele está falando e respondendo à internauta, né? Essa questão assim, como fazer com a questão da ansiedade e tal. Assim, nós vamos ter sempre desculpas, né? Então, agora o momento é a pandemia, né? E é natural que nesse momento é muito mais difícil, porque nós temos saudade, sentimos falta da convivência com as pessoas, enfim, né? E o que nós precisamos fazer para nos proteger disso e não comermos mais, nos afogarmos em comida, né? Não tem jeito, é praticar atividade física, relaxamento, meditação. Eu sei que isso é muito difícil, é fácil, né? Falar da boca para fora, mas é uma coisa que não tem jeito, a gente não tem, nós não sabemos, né, nenhum de nós, quando que isso vai terminar. E nesse momento, essa preocupação, porque eu estou ansioso, né, que foi a pergunta do internauta, não tem jeito, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Infelizmente, e essa questão da falta, da saudade, enfim, a gente poder preencher isso com televídeo, podendo ver as pessoas, enfim, não tem outro jeito. E tentar não colocar essas guloseimas, né, Michele, dentro de casa, né? Não tem jeito. Já que a gente está indo menos ao supermercado, né? Evitar esse tipo de coisa. Eu também sugeriria parar com essa, eu vi esses dias o tema quarentena gastronômica, né? Ou quarentena gourmet. Nunca vi tanto programa de culinária, de ensinar, vamos ensinar outra coisa, né? Só culinária. E uma coisa que eu acho que também tem que tomar cuidado, que muitas vezes isso é uma herança não só genética, mas comportamental, né? A obesidade é sociocomportamental, né? A criança chora, você não sabe se ela tá com frio, tá com medo, tá com cólica, o que você faz? Soca a mamadeira na criança. Então, talvez venha aquela herança comportamental já na primeira infância do bebê, de que a maioria dos medos dele, seja medo, seja frio, seja cólica, resolve-se com uma comida. Então, talvez já está na nossa herança comportamental de que a maioria dos nossos anseios e medos a gente vai ter que descarregar na comida, talvez, né? E não só Tiago, isso que você está falando é muito importante. Tem um trabalho clássico, que eu acho que é da década de 70, de uma autora chamada Brooke, que ela sugere justamente isso, que obesos costumam vir de famílias onde as mães têm muita dificuldade em identificar sinais de fome, de sinais emocionais não relacionados à fome. E elas gratificam essas crianças
com comida. Isso parecia, aparentemente, uma teoria muito simplista e mais uma teoria psicológica que depositaria toda a carga de culpa em cima das mães, né? O que não me parece muito tranquilo, né? Me parece algo que não deveria ser feito. Mas existem alguns trabalhos mostrando, atualmente, trabalhos mais recentes, de que parece que isso é mais verdadeiro, mas não por pura culpa das mães. Mães obesas, elas têm uma dificuldade muito grande de identificar as próprias emoções. Se elas têm dificuldade de identificar as próprias emoções, elas têm dificuldade de identificar emoções dos outros, inclusive dos seus filhos. E, normalmente, elas usam das mesmas estratégias para regular as emoções dos seus filhos que elas usam para regular as próprias emoções, que é dando comida. Então, isso, de fato, acaba sendo um mecanismo ambiental reforçador de um fenômeno que a gente conhece muito bem. Olha, vamos comer para aliviar o nosso desconforto. E a quarentena favorece muito a gastronomia por conta disso. A gente come porque estar em quarentena não é agradável. É ruim, é incômodo. A gente tem que conviver muito mais com as pessoas, perceber muito mais os problemas dessa convivência e assim por diante. Não é à toa que a gente fala em comfort food, né? Então. Fábio, uma pergunta para você, aproveitando esse gancho. Você é o cirurgião aqui da jogada, excelente, inclusive. Como que a cirurgia bariátrica pode ajudar nessa transformação do paciente, desse estigma da obesidade? Como que você vê isso também no seu dia a dia profissional, no seu consultório, na sua clínica? Olha, eu acho que a gente começa a ver isso pelas próprias logomarcas das clínicas, né? Você vê que as logomarcas das clínicas, elas são sempre relacionadas a renascimento. E é o que a gente vê naquele paciente que opera. A gente vê um renascimento, a gente vê, né, você vê as logomarcas sempre, né, fazem alusão à borboleta, a coisas que trazem metamorfose, transformação. E é isso que a gente vê na cirurgia bariátrica, naquele paciente que opera. A gente vê o paciente retornando ao seio da sociedade, ele sendo aceito nessa sociedade que sim, exclui o indivíduo normal, né, dito normal, do seu meio, né? Então, o que a gente vê com o paciente operado é isso. A gente vê que o paciente ele passa a frequentar lugares que ele não frequentava, ele resgata relacionamentos que ele antes já estava terminado, ou ele termina relacionamentos que estavam já por terminar. Na verdade, a gente vê o paciente revivendo, né? Essa que é a verdadeira... E aí aquelas coisas que estavam mal arrumadas passam a se arrumar, né? O paciente, ele realmente deixa de ser um engraçado do grupo, ele passa a ter uma personalidade própria, aquela que ele sempre teve, ele só não assumiu o que era, né? Então, ver pessoas se assumindo, pessoas... Enfim, você vê, de fato, o indivíduo resgatando a felicidade, né? Estão ouvindo? Alô, a conexão está um pouco ruim, Fabião. Tá. Melhorou? Vê se melhorou agora. Melhorou? E eu acho que a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta, né? Ela é essa ferramenta que eu costumo dizer aos meus pacientes, é essa ferramenta de resgate. Na verdade, ela não é uma mágica, né? Nós, cirurgiões, não temos varinhas de condão, nós não propiciamos nenhuma transformação. O que a gente faz é dar uma ferramenta na qual o paciente, com a ajuda do psicólogo, com a ajuda do psiquiatra, com a ajuda da nutricionista, com a ajuda do nutrólogo, do endócrino, do clínico, enfim, do professor de educação física, a cirurgia ela faz parte desse contexto. Na verdade, a cirurgia é o início desse tratamento. E a cirurgia, o que é importante é o que vem depois da cirurgia, né? E a cirurgia ela propicia isso de várias maneiras, depende da técnica que você coloca. Se você faz uma técnica
XYZ, e eu não vou entrar aqui em detalhe técnico, mas a cirurgia ela vai alterar de várias maneiras essa conformidade, seja anatômica, seja fisiológica de funcionamento do aparelho digestivo, e isso, de alguma maneira, vai influenciar, sim, essas relações cerebrais, essas relações hormonais que existem e que fazem parte desse contexto de interação da cirurgia, da obesidade em si como doença. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que é muito amplo, né? Mas é muito interessante ver a visão do cirurgião diante dessa perda do peso, uma vez que nós cirurgiões a gente não consegue chegar nessa profundeza que os psicólogos e psiquiatras conseguem chegar, né? Marciano, tem uma pergunta para você. Como que o paciente pode trabalhar esse estigma, e se é que ele pode, como que ele pode fazer isso, sem que haja uma perda de peso importante? Por duas questões, ou talvez três, eu queria, na minha visão, seria interessante a gente abordar. Uma é que o paciente, às vezes, operou e ainda não perdeu o peso desejado por ele, que nem sempre eu não gosto de criar metas para o meu paciente, mas primeiro ele ainda não chegou, vamos dizer, na menor perda de peso que ele vai chegar durante esse tratamento, ele já está insatisfeito, então ele ainda carrega o estigma que muitas vezes é dele. Outra coisa é paciente que carrega o estigma e nem tem uma obesidade importante, tem um sobrepeso, né? E outra, muitas vezes, ele deveria tratar o estigma mesmo antes de operar, né? Então, como que você acha que a gente pode trabalhar esse estigma, não vinculando diretamente ao peso e tudo mais? Não sei se eu me fiz entender. Sim, se eu entendi, o paciente obeso, ele tem que identificar, ele tem que ter consciência dos motivos que ele vai fazer essa cirurgia. Eu costumo falar para os pacientes, se você não tem motivos, não faça, porque é um direito do paciente também, em determinado momento, às vezes ele está obeso, mas essa obesidade não está atrapalhando a vida dele, como você está falando. Às vezes não é uma obesidade tão mórbida e que esteja comprometendo a qualidade de vida. Então, nós precisamos compreender que só podemos operar e fazer essa perda se realmente eu tenho motivo, se isso está comprometendo minha qualidade de vida, se isso está me gerando ansiedade, se eu estou deprimido, enfim. Esses motivos, eles têm que pesar muito mais na balança do que o risco de fazer uma cirurgia. Não sei se eu estou respondendo, se é isso mais ou menos que você queria. Que eu acho muito interessante ver de vocês da área da saúde mental, porque eu acho que o estigma, tudo bem, é carregado pela sociedade, porém o paciente é envolvido nessa sociedade. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com o paciente, que ele entenda não só que tentar tirar ele é o primeiro que tem que resolver esse preconceito com ele mesmo, né? Mesmo de antes de perder o peso, não é verdade? O que você acha, Michele, em relação a isso? Então, é interessante porque quando a gente, às vezes, aborda paciente que já operou, a gente percebe que isso ainda existe. Às vezes ainda é com ele mesmo ou com outros. Então, quando a gente lida, por exemplo, com um paciente que reganhou peso, às vezes ele é excluído do grupo, e às vezes até de grupos de bariátricos mesmo, como aquele que falhou, né? Então, quando a gente volta lá, como o doutor Fábio falou, dessa doença que é complexa, e a evolução dela natural, né? Esse ganho de peso, e que a gente traz a cirurgia como uma ferramenta para lidar melhor com esse agravamento da doença, e que o paciente tem esse papel, essa responsabilidade, como a Márcia falou muito bem, a gente tenta trabalhar, por exemplo, o que está nessa fala, por exemplo, do estigma, que às vezes ele está responsabilizando a sociedade, ou ele mesmo, ou alguém que reganhou peso, e, na verdade, existem outras questões que estão por trás disso. Então, é complexo mesmo trabalhar essa questão do estigma. E, às vezes, ele não tem consciência no pré-operatório disso. Ele vem, quando ele fala, né, da escolha, os motivos pelos quais ele está fazendo a cirurgia. O agravamento dos exames, eu quero ver meu filho crescer, eu estou sofrendo essa sociedade, mas talvez esse preconceito, esse estigma ainda é muito forte, talvez isso vá aparecer depois, em algum momento. Então,
Eu acho que existe um trabalho nosso também de trazer ajudá-lo a ele tomar consciência desses motivos, como a Márcia falou, eu achei bem bacana isso, mas também tem coisas que talvez ele só vão aparecer mesmo no pós-operatório, ou quando talvez ele desiste da cirurgia, né? Que às vezes é comum, e ele volta anos depois com esse agravamento da doença. Perfeito. Eu tenho 3 colocações aqui do pessoal da rede social, acho importante incluí-los aqui no nosso debate. Um é do Claudio Honor Gilmar Guido, ele pergunta se a obesidade está ligada à genética, rapidamente sim, né, mas ainda não temos todas as respostas, né, cada dia que passa a gente descobre novas coisas. Se haveria uma possibilidade de fazer um estudo do DNA do obeso ou não, isso aí eu acho que é uma coisa mais a longo prazo. E também a Larissa Lemos disse, baseado no que o Fábio Viegas falou, que ela não é uma borboleta, e sim uma águia que renasceu com a bariátrica, né? Então, uma colocação que ela colocou. Mas tem uma pergunta interessante da Márcia Ferreira, ela nos pergunta se pode acontecer do paciente não emagrecer com essa ferramenta que foi apresentada pelo Fábio, que é a ferramenta cirurgia. Eu acho interessante a gente colocar esses dados, e o Fábio, muitas vezes a gente conversa muito, e a sociedade em si, que a doença obesidade, o portador da doença obesidade, é uma doença crônica, que não tem cura, tem tratamento, e nem sempre você resolve, assim como o câncer, eu sei que parece um pouco impactante, tem pessoas que respondem ao tratamento do câncer, tem pessoas que são mal respondedores ao câncer, e pessoas que respondem muito bem, assim como a obesidade. Aproveitando esse gancho, vou deixar o Fábio falar, e vocês também, interessante a gente abordar, vocês já comentaram um pouco da falência ao tratamento. E aquele paciente que opera e ou não tem a perda de peso que ele esperaria, ou realmente não perde muito. Fábio, por que talvez a cirurgia possa falhar na sua visão de cirurgião? E depois vamos abordar o resto das pessoas. A cirurgia não falha. A cirurgia não falha. O que, na verdade, ocorre é que você está tratando uma doença. E o que ocorre é recidiva da doença, não falha cirúrgica. Da mesma maneira que, se eu der, por exemplo, uma amoxicilina para um paciente tratar uma pneumonia que deveria ser tratada com ciprofloxacina, não é a amoxicilina que falhou. A amoxicilina foi incapaz de tratar aquela bactéria. O que acontece muitas vezes é que a cirurgia ela é incapaz de tratar algum não respondedor. Então, na verdade, cabe ao cirurgião, primeiro, entender qual é a melhor cirurgia para cada perfil de paciente. Segundo, orientar esse paciente a fazer um acompanhamento multidisciplinar no pós-cirúrgico. É muito comum o paciente que não faz acompanhamento recidivar a obesidade. É muito mais frequente o paciente que não faz acompanhamento recidivar a obesidade. Existem, sim, aqueles casos em que o paciente recidiva da obesidade, mesmo fazendo acompanhamento. E aí é importante que a gente faça. É um problema da cirurgia, é um problema metabólico, é um problema genético. É importante que se faça uma investigação do caso, para se entender aonde que está se encontrando, aonde que vai achar, né, a saída desse caso. A medicina não tem tratamento para todas as doenças, a cirurgia não se propõe a curar a obesidade, a cirurgia se propõe a tratar a obesidade com um conjunto de ações e profissionais. E é importante que a gente entenda a cirurgia dessa maneira, não como uma mágica, mas como uma ferramenta, e como toda ferramenta, ela tem ou pode ter limites de alcance. Perfeito. Hélio, você como psiquiatra, como que você trabalha esse paciente que não tem o resultado esperado ou não tem o resultado tão favorável? Existem maneiras de se abordar isso, mas eu sempre digo que a principal tarefa do profissional de saúde mental trabalhando numa equipe de cirurgia bariátrica é identificar os fatores de risco para a recidiva da obesidade após a cirurgia bariátrica. Esses fatores de risco existem, eles estão bem documentados cientificamente, e eles incluem, por exemplo,
os principais fatores, comportamentos alimentares disfuncionais. Pacientes que apresentam comportamentos alimentares disfuncionais, eles têm uma chance muito grande de apresentarem recidiva da obesidade depois da cirurgia bariátrica se eles não forem adequadamente tratados. Que comportamentos são esses? Vício em comida, que é uma categoria diagnóstica muito, muito contestada, muito controversa, mas que na prática a gente observa bastante. Compulsividade ou compulsão alimentar, perda de controle sobre a alimentação, alimentação noturna, o síndrome do comer noturno, e o comer emocional, que é a tendência de regular emoções com o alimento. Então, claro que alguém deve estar pensando, puxa, mas todos os pacientes obesos têm esse tipo de problema. Não são todos, mas é a imensa maioria. Cabe a nós, das equipes de saúde mental, identificar o que está por trás desses comportamentos alimentares disfuncionais. Como eu disse agora há pouco, muitas vezes o que está por trás é um quadro depressivo, que quando tratado, existe remissão completa desses transtornos de comportamento alimentar. E o paciente vai para a cirurgia tratado, e ele se recupera da cirurgia tratado sabendo que ele tem um problema. Se esse problema persiste ou não foi identificado antes da cirurgia e o paciente caminha para a recidiva da obesidade, isso é uma coisa muito comum nos nossos consultórios, a gente tem que identificar quais são os fatores subjacentes a esses comportamentos alimentares disfuncionais e tentar tratá-los. Normalmente são transtornos de humor, transtornos ansiosos, abuso de substâncias, principalmente álcool, baixo suporte familiar, diminuição de qualidade de vida, que são aquelas coisas que agravam qualquer doença em medicina. Só para complementar em cima do que o Hélio falou, a gente só identifica isso quando o paciente faz acompanhamento. Por isso é tão importante o acompanhamento. Nós não podemos diminuir, né, a importância do acompanhamento, nós não podemos superdimensionar a importância da técnica cirúrgica. Tudo faz parte do contexto de sucesso. A técnica cirúrgica funciona num ambiente propício para que ela funcione. Sim. Se, por exemplo, nós tivermos uma equipe de nutrição fazendo um bom acompanhamento, uma equipe de saúde mental identificando essas questões que estão relacionadas, não à cirurgia, estão relacionadas ao comportamento do ser humano. Então, por isso que eu falei, a cirurgia ela é o começo de um tratamento. A cirurgia não é o tratamento é o contexto, é o conceito. Daí a importância da equipe multidisciplinar. Michele, Márcia, o que você falou, Vocês têm alguma coisa a colocar? Eu acho muito interessante esse tema. Márcia, quer falar alguma coisinha? Eu gostaria, assim, né? Aproveitando que a gente está falando da pandemia, né, também do Covid-19, né, lembrar que a obesidade também é uma epidemia global, né, e a obesidade não é uma questão individual. O doutor Fábio andou falando em alguns momentos, né, ela é social, não basta que as mudanças do estilo de vida sejam individuais, né, é importante o reconhecimento coletivo, né, do que o obeso passa. E talvez esse raciocínio nos ajude a desconstruir esses rótulos e preconceitos que fazem parte das pessoas obesas, né? E eu acho que isso é muito importante, lembrar isso até nesse momento que nós estamos passando de isolamento social, em que as pessoas estão cada vez mais com medo. É natural esse medo, né? E o que nós podemos fazer para diminuir esse medo? Concorda? Perfeito. Michele? Eu gostaria de só, né, trazer uma outra fala que a gente talvez tenha no nosso paciente que sofre dessa doença obesidade, talvez esse tenha um contato com profissionais de saúde mental. A gente ainda tem uma área que é muito estigmatizada, ainda há muito preconceito, as pessoas às vezes sofrem de ansiedade, de estresse, entram num quadro depressivo, vem o alcoolismo, na população de maneira geral, e o estigma com a saúde mental ainda é muito grande. Então, às vezes, o nosso paciente, ele tem esse contato, né, o tratamento, como o doutor Fábio falou, ele é multidisciplinar, então, às vezes, o paciente até fica um pouco assim, poxa, eu tenho que ir no psicólogo, eu tenho que ir no psiquiatra, enfim.
mas a gente também tem um papel enquanto profissional muito importante de realmente, de uma forma objetiva, clara, mostrar para o paciente as questões que ele tem de risco, por um lado, né, aquelas que vão trazer desafios, mas também as promotoras de saúde. Então, tem um outro aspecto aí da saúde mental e da psicologia que também levanta esses aspectos positivos da personalidade, da história de vida, dos comportamentos, que também pode ajudar. Então, a gente levantar tanto os comportamentos de risco como esses promotores de saúde e trazer para ele esse entendimento, ele ver claramente como ele pode lidar melhor e claro, né, a gente conseguir que ele confie nessa equipe para, sim, num pós-operatório, enfrentando desafios, ele se sinta seguro em voltar, né, em contar com a gente. Perfeito. Tem uma pergunta, na verdade, uma colocação, uma pergunta de Jusceli Ust aqui na internet, a Larissa Lemos, que é profissional da área da saúde, também já colocou. Por quanto tempo devemos fazer o acompanhamento? Para sempre, é uma doença crônica. Por que o hipertenso vai para o médico todo mês e toma remédio para o resto da vida, e o obeso, que é uma doença crônica, é portador de obesidade, ele não tem que fazer o tratamento a longo prazo? Então, eu acho muito importante, eu sempre fui a favor da terapia, e eu acho muito importante quebrar esses estigmas, o Fábio falou muito bem. A doença, a obesidade é muito complexa e eu vejo que muitas vezes o paciente que tem falência ao tratamento cirúrgico é por erros clínicos, né, tanto na parte de acompanhamento psicológico, está comendo errado, abusa de suco de fruta, por exemplo, então, ou não faz uma atividade física porque tem dor no joelho, ou seja, não foi na fisioterapeuta, no ortopedista se cuidar, então é muito global, é uma doença muito complexa, e na nossa sociedade imediatista, as pessoas querem simplesmente a cirurgia, né, assim, você vê, nos Estados Unidos se vende um monte de vitamina, então é muito mais fácil na farmácia comprar uma vitamina do que ter um bom estilo de vida. E gostei muito do que a Márcia falou, voltando no estigma, que é o nosso tema de hoje, é a pandemia. Hoje eu estava na cirurgia e a anestesista comentou de que ela se sente, sofre preconceito hoje com Covid, e quando ela entra no elevador, pessoas não saem do elevador, não, você veio do hospital, você é portadora de Covid. Então, você vê, muitas vezes, o preconceito vem da ignorância, assim como a obesidade. Então, um paciente que é sobrepeso, ou até uma obesidade leve, que é um paciente ativo, faz atividade física, ou seja, ele sobrepôs o seu preconceito e foi para a academia, fez sua atividade física, esse paciente normalmente é mais saudável do que um magro sedentário, né? Então, a gente tem que combater de todos os aspectos essa ignorância, né, que a obesidade é muito, né, a gente traz isso há muito tempo. Era só um comentário. Hélio, tem uma pergunta aqui para você. Como que você avalia, como que você percebe a melhora do comportamento nos pacientes após a perda de peso, principalmente cirúrgica, que é o nosso tema principal, da sociedade, ou então uma perda de peso importante com as outras técnicas, e você percebe que esse impacto é definitivo ao paciente? Uhum. Sim, existe um impacto, esse impacto ele pode ser documentado tanto clinicamente, quando a gente entrevista e conversa com os pacientes, eles referem objetivamente, e o profissional de saúde mental tem que perguntar, tem que investigar isso. Eles dizem objetivamente que a comida não os excita mais tanto quanto excitava quando eles eram obesos, ou seja, a presença não só da comida, mas de quaisquer pistas alimentares, deixa qualquer pessoa com obesidade muito excitada, a ponto de não conseguir se concentrar em outra coisa a não ser com comida. Mesmo o impacto hedônico agudo da comida, que é o que a gente chama de gostar de comer, melhora bastante depois da cirurgia. E até variáveis cognitivas gerais, depois da cirurgia, melhoram. O paciente diz que se concentra melhor, se sente mais motivado, tem mais iniciativa, dorme melhor, respira melhor. Alguns estudos que foram realizados com neuroimagem funcional, que, grosso modo, capta a maneira como o cérebro funciona diante de determinadas circunstâncias, mostram que a cirurgia bariátrica reverte processos cerebrais anômalos acontecendo na obesidade. Por exemplo, aquelas áreas cerebrais relacionadas à recompensa, que eu e a Michelle estávamos conversando agora há pouco, elas ficam muito mais intensas, muito mais ativas na obesidade, quando você mostra para um indivíduo obeso uma foto de um bolo de chocolate. E as áreas cerebrais que estão responsáveis por controlar, por dizer, olha, você não pode comer isso, senão isso vai engordar você, estão muito mais fracas.
Depois da cirurgia bariátrica, esse processo se reverte, a capacidade de exercer autocontrole se reforça e a capacidade de reagir aos estímulos prazerosos fica mais fraca. Então, eu sempre brinco com o Caetano Marquezini, que é o cirurgião com quem eu trabalho aqui em Curitiba, que sempre dizia que não operava o cérebro dos pacientes. Eu digo, vocês operam o cérebro dos pacientes, sim. Vocês não mexem diretamente com o tecido cerebral, mas o procedimento bariátrico tem repercussões muito intensas sobre o sistema nervoso central e sobre a mente. E essas, só terminando a resposta, hoje em dia a gente tem uma série de evidências de que essas mudanças podem ser mantidas a longo prazo. Antigamente se dizia, isso acontece nos primeiros 6 meses, 1 ano. Já existem trabalhos mostrando que essas modificações acontecem até depois de 2 anos. Então, existem modificações de médio e de longo prazo, depois da cirurgia. Pessoal, a gente tem mais 3 minutos. Tem uma última pergunta aqui para a Michele, e aí depois eu queria que cada um fizesse uma colocação, agradecesse. Só para aproveitar, a Deliane Ricelli Ribeiro parabenizou a todos, parabenizou a sociedade pelo tema e a forma que a gente abordou com bastante cuidado, tudo. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que todos os Bari Lives deviam ter 2 ou 3 horas, mas porque é muito interessante. Michele, como que você acha que nesse momento de pandemia e exclusão social, exclusão não, né, mas quarentena, como que a internet pode nos ajudar, pode ajudar os pacientes de obesidade, de modo geral, rapidamente, para depois a gente ter um finalzinho? Então, a gente entende que agora a tecnologia vem forte e que talvez a gente está aprendendo formas que possam ser saudáveis, né? Inseri-la no nosso contexto. Acho que tanto o paciente obeso ou, né, nós, de maneira geral, a aprender a usar a tecnologia, os recursos. Por exemplo, eu quero consultar um especialista que é fora da minha região, ou que com uma cidade como São Paulo, às vezes o trânsito, ou meu trabalho, por exemplo, não me permite pegar um atestado ou um comparecimento. Então, desde a telemedicina, a teleconsulta, até recursos, por exemplo, vou usar uma meditação guiada, né? A Márcia falou disso, de você poder, inclusive, meditar, né? Você ter aí, por exemplo, recursos outros, né? Com especialistas aí no Brasil inteiro. Então, acho que existe um processo também de usar o melhor das tecnologias, né? E falando a internet, a gente trazer aí uma consciência, por exemplo, dos impactos, né? WhatsApp e tudo mais. Então, é um desafio, mas é gostoso. Obrigado. É possível. Pessoal, eu queria agradecer enormemente, eu vou deixar a palavra a vocês, chamar as pessoas que estão assistindo a gente, acompanhar o Facebook, o Instagram da sociedade, que você comentou da internet, mas eu sempre abordo esse tema nos nossos Bari Lives, quando possível, que as pessoas têm onde conseguir informação de conteúdo, informação fidedigna. Cuidado com fake news, cuidado com E lembrando que qualquer meio de comunicação é enviesado. Então, procure o Bari Live, procure o site da sociedade e as pessoas. Queria agradecer o Fábio, o Hélio, a Márcia, a Michele e agradecer a sociedade por mais uma vez eu poder estar aqui. Vou dar a palavra a vocês, por favor. Fabião, começando com você, vocês estão tímidos? Primeiro as meninas, né? Primeiro as meninas. Márcia, por favor, as últimas colocações. Muito obrigado, quero agradecer o convite para a participação, né? E foi muito bom, foi uma experiência muito gratificante. Agradeço. Michele? Eu quero agradecer e eu quero também reforçar o quanto que nós profissionais, né, temos um papel aí em ajudar nessa adaptação com as tecnologias, desde a indicação, por exemplo, do Bari Live, né, que a gente tem essa fonte segura da sociedade. Enfim, eu acho que a gente tem um papel muito importante em entender o uso da internet e a gente pode ajudar aí participando em vez de usar a crítica, que talvez isso possa vir. Agradeço a todos. Obrigado. Uma boa noite. Eliel? Eu agradeço também mais essa oportunidade de participar do Bari Live, que é um instrumento educativo, psicoeducativo, sem preço, disponível para os nossos pacientes e com confiabilidade em termos de informações. Mais uma vez, obrigado
pelo convite. Fabião, nosso próximo presidente da sociedade. É só para reafirmar o que você falou e o que ele falou, buscar informação de qualidade, informação séria, com profissionais da sociedade brasileira, que estão vinculados à sociedade brasileira. Eu acho isso importante, que isso é sinônimo de qualidade e bom atendimento. Perfeito. Eu queria agradecer a todos e até quinta-feira que vem, às 20 horas, né, pela internet por enquanto. Em breve estaremos ao vivo, né? Live. A live continua disponível, então vamos compartilhar, vamos assistir mais vezes, passar para os amigos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço. Disposição, acho que eu dizia assim, com diabetes da forma que eu estava, eu acho que morri um pouquinho mais a cada dia. E eu já não tinha mais o funcionamento perfeito de um rim, já estava perdendo uma vista. E de repente hoje eu já tenho meus rins funcionando perfeitamente, a vista também. Não, eu não andava 100 metros sem ter que parar umas 3 vezes me segurando. A impressão que eu tinha é que eu tinha um sapato de ferro, eu andava de escafandro. Hoje eu vou bacana aí, posso andar uns 1.000, 2.000 quilômetros que não me canso mais. Eu era diabética há uns 16 anos. Aquele que, assim, meu marido criticava muito, você não sai do Facebook. E no Facebook eu achei a chamada. Eu usava 84 unidades de insulina por dia. Embora muitas pessoas achem que eu fiz para emagrecer, eu fiz justamente para me livrar do diabetes. A minha vida melhorou muito, eu digo assim, 1000% em termos de qualidade de vida. Mais disposição, mais alegria de viver, porque eu amo viver. Eu acho que a vida é um dom que a gente não pode, sei lá, só ele vai levar. Então eu falo, se tivesse que fazer 1000 vezes, eu faria novamente.